Provavelmente você já ouviu falar na nova NR1, nas atualizações da norma regulamentadora. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, que bom que você está aqui, porque eu estou com um dos maiores especialistas do tema no Brasil, que é o Lailson Lima. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Isa. Gratidão. Lailson é engenheiro de segurança do trabalho, Exato. gestor e educador. Está aqui no Interioriza pela segunda ou terceira vez? Segunda vez. Segunda vez. Para a gente falar sobre o que é a atualização da NR1 e como ela vai impactar todos nós. Eu vejo oportunidades com a NR1. Vejo um avanço, que é como se eu dissesse, me belisca, para ver se eu estou sonhando, né? que isso é lei. Exato. Mas parece que não tem ninguém sabendo disso. Então, né, a gente tem algumas dificuldades com a lei, né? Deixa eu primeiro agradecer a você novamente pelo convite, a toda a sua equipe maravilhosa aqui do estúdio, ao pessoal da Reinventando a Educação. Muito bom estar com você aqui pela segunda vez. E falando sobre esse assunto que ele, assim, você já vem anunciando esse assunto há muito tempo, né? Nas suas redes sociais, nas suas palestras. Se tornou lei agora, né? A partir de 2025. E como você disse, tudo que é lei no Brasil demora um pouco para pegar. Muito embora, a partir do dia 26 de maio de 2025, as empresas estejam obrigadas a mapear, a fazer a gestão dos riscos psicossociais. Isso é lei, isso é norma. Quem não fizer será punido, haverá as penalidades, né? A multa pode variar de 700, chegando a 7 mil reais, só um exemplo, né? Há mais de 1.000 itens auditáveis nas NRs, né? Mas só para você ter uma noção, enquanto gestor de RH, enquanto empresário, que você está correndo esse risco se você não implementar essas medidas que chegaram agora com os fatores dos riscos psicossociais. Isso é muito importante, Isa, né? E agora é lei, agora não tem como fugir. Tá. Com a NR1, a nova NR1, ou seja, essa NR1 atualizada, você que tem uma empresa precisa mapear os riscos psicossociais. Assim como você já deve estar mapeando os riscos físicos, certo? Químicos, exato. Quais outros riscos? Biológicos e ergonômicos, riscos de acidentes também. Os fatores de risco psicossociais eles vão entrar no grupo dos riscos ergonômicos. Tá. Então, você vai ter que mapear isso. Mas só não é só um mapear, identifiquei, não. A norma também vai exigir um plano de ação. O que você vai fazer para que o seu profissional, para que o seu trabalhador, ele não adoeça. Vamos trabalhar de forma preventiva. Normas, procedimentos, programas para cuidar da saúde mental do trabalhador. O que te parece, quero ouvir você primeiro, nós vamos então ter os riscos psicossociais dentro dos riscos ergonômicos. Para mim, ergonomia é cadeira, mesa, porque os problemas ortopédicos, inclusive, afastam demais, né? Ler, Dort. A gente foi educado com isso, né? Movimentos repetitivos, aí a gente atribui isso à ergonomia. Só que a ergonomia ela é muito mais que isso. O Dr. André Fusco, parceiro, né? Ele fala muito sobre a ergonomia mental, né? Ou a ergonomia cognitiva, que são fatores estressores do trabalho, como injúria racial, o que mais eu posso dar de exemplo? Os fatores que vêm de fora, preconceitos. Ou seja, um ambiente em que não preserva a diversidade de ideias, é um ambiente que pode ter assédios no atacado e ninguém nem percebe, de tão normalizado que isso está. Exatamente. Mas como é que eu vou mapear? Então, eu estou trabalhando numa empresa, esse assunto é de quem? É responsabilidade de quem? Bom, primeiro, é responsabilidade do empregador, que ele vai designar um preposto, digamos assim, né, que normalmente é alguém do RH, um gerente do RH, que vai comandar uma área, se tiver, né, de acordo com a legislação, pode ter um serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é um SESMIT, ou pode ter apenas um técnico em segurança no trabalho. Empresas que não têm também podem contar com apoio de consultorias para fazer isso, consultorias de saúde e segurança no trabalho, que podem sim, dentro de um documento. Então, na NR1 ela vai pedir para a gente trabalhar com o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que não é um documento, e sim ações práticas de prevenção e mitigação de
de acidentes e doenças do trabalho. Então, todas as ações que a empresa faz para a prevenção de acidente e doenças no trabalho consta no GRO, e dentro desse GRO vai ter o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Nesse programa de gerenciamento de riscos, hoje eu vou falar de 2024 para trás, sem a nova atualização, só faríamos nós da segurança do trabalho, né? O mapeamento e a gestão desses riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, sem esse risco psicossocial. A partir de agora, a gente vai incluir nesse PGR, que também permite que seja criado um programa dentro de um PGR, Programa de Gerenciamento dos Riscos Psicossociais, que a gente pode mapear esses riscos, a gente pode utilizar inteligência artificial para isso, tá uma beleza, né? Mas a gente precisa contar também com uma figura bem especial, né? Que é a figura do psicólogo do trabalho. É importante a participação desse profissional também. Tá. Inclusive, você mencionou o Dr. André Fusco e outras pessoas, além dele, eu já ouvi sobre o psiquiatra do trabalho. Olha só. Né? Olha não legal. só o psicólogo do trabalho. Mas imagina que para ter médico do trabalho já foi um grande avanço. Né? Mas outro dia, eu conversando com uma amiga, uma cliente que se tornou amiga já há muito tempo, e eu falei, me conta, vocês estão se preparando para a NR1, né? Aí ela me disse assim, Isa, esse assunto está com o médico do trabalho. Me preocupou, porque é uma instituição muito grande, e aí eu falei, mas vocês entenderam o que essa NR1 está propondo? Acho que sim. Bom, ela disse, acho que sim, mas na verdade, pelo jeito ninguém entendeu. Esse assunto é responsabilidade só do médico ou é de toda a empresa? De toda a empresa, com certeza. Quando a gente começa a explorar um pouquinho mais a NR1, ela vai trazer o que cabe ao empregador e o que cabe ao empregado. Se falando de risco psicossocial, a participação do funcionário é extremamente importante, inclusive na identificação desse risco. Então, a empresa ela vai precisar criar dentro desse programa meios de comunicação para a conscientização sobre esse risco. Inclusive, já ouviu falar de ordem de serviço, Isa? Ordem de serviço é obrigatória em todas as empresas, tá? Na NR1, em que o empregador ele precisa mapear esses riscos e informar para o trabalhador num documento assinado. Então, vamos pegar aqui um exemplo de você como jornalista. Quais são os riscos a qual você está exposta como jornalista? Então, nós, da Segurança do Trabalho, fazemos esse levantamento dos riscos, colocamos num documento, colocamos as medidas de prevenção para você não adoecer e não sofrer nenhum tipo de acidente, e aí a gente treina e dá ciência para você a quais riscos você está exposta dentro da sua função. Vamos supor que você seja promovida, você vai para um outro setor, você virou líder e tudo mais, a gente precisa também mapear e te explicar novamente quais são esses riscos desse novo posto de trabalho que você assumir, desse novo cargo. Tá. Olha só. Na prática, estou lembrando aqui, tá? Todas as emissoras que eu passei, eu nunca recebi que eu poderia ter riscos de agressão, né? Porque quando você é repórter, você está trabalhando em situações de muito risco. E eu fui agredida, por exemplo. Eu nunca recebi. Você pode ser agredida, tá? Na rua. Eu nunca recebi uma informação de que, olha, você vai trabalhar à noite e você vai ter privação de sono e você pode desenvolver essas doenças. É disso que você está falando? Disso que eu estou falando, exatamente Mas disso aí, que eu por estou exemplo, falando. que tipo de risco que eu posso mensurar quando a gente fala de riscos psicossociais? É assédio? Me dá exemplo. Vou te dar. Então, olha só. Cada função vai ter terão, né, obviamente, riscos específicos. Entre eles, assédio moral e sexual é um fator psicossocial. Discriminação, seja ela de qual for, por gênero ou racial, né? Isso entra também nos fatores psicossociais. Que mais? Dentro desses fatores externos de cobrança, baixa remuneração ou falta de remuneração, jornada excessiva de trabalho, falta de equipamentos no ambiente de trabalho, falta de estrutura de trabalho, falta de local para descanso, tudo isso são fatores psicossociais. Tudo isso mais um pouco, tá? Só para a gente elucidar o que são esses riscos psicossociais. Tá. Né? Aí eu tô assistindo esse episódio, que eu faço? Eu
chamo o técnico de segurança do trabalho, ou eu chamo o médico do trabalho, ou eu contrato uma consultoria e nós vamos fazer uma lista do que é possível ter e aí eu tenho que entregar para os funcionários responderem? Exatamente. Mais ou menos assim. A gente vai fazer uma avaliação preliminar de risco. Avaliação preliminar de risco. Exatamente, por função, né? Que na realidade as empresas que já tiverem com o seu PGR em dia já é meio caminho andado. O PGR já traz lá muitos fatores de riscos, né? O que a gente vai avaliar são rever os processos de trabalho. Vamos dar uma olhada lá dentro das suas 8 horas de trabalho, onde que você está exposto a estresse, ansiedade, o que você tem todos os equipamentos para você trabalhar, tudo isso numa avaliação qualitativa, também pode ser quantitativa. Eu peço para você responder um questionário. Todo mundo da empresa vai ter que responder? Todo mundo da empresa. Eu tenho 90 mil funcionários, 90 mil tem que responder? 90 mil vai responder. Vai responder. Olha que legal. Né? E porque eu preciso, cada pessoa é uma pessoa, eu não tenho como maximizar. Eu posso até criar um grupo homogêneo de exposição, né? É um grupo de trabalhadores expostos ao mesmo agente nocivo à saúde. Posso criar isso. Mas se tratando de risco psicossocial, o que é estresse para você não é para mim. Então, tipo aquelas pesquisas de clima, sabe? Great Place to Work, que passa lá, como é que é o seu relacionamento com a liderança? Tá. Você tem abertura para ser quem você é no ambiente de trabalho? Nossa. Entra a segurança psicológica. Aí eu estou considerando aqui uma empresa que pode ter 10, 100 mil funcionários. Aí todos responderam, aí eu tenho um relatório. Exato. Como um relatório de riscos químicos. Olha, nessa indústria de produtos químicos existem riscos químicos. Nessa área administrativa existem riscos para o assédio. Eu vou ter isso documentado? Vai ter isso documentado. Aí uma pessoa que está concorrendo a uma vaga, ela vai, quando entrar, ela pode perguntar quais são os riscos psicossociais desse emprego? Ela deve ser informada sobre isso. Aí que está a grande virada de chave. É uma grande revolução, porque antes não era, né? Antes você não recebia nem sobre risco químico, físico e biológico, que é muito mais fácil da gente falar. Exato. Né? Agora, exatamente. Olha como isso é lindo, coisa maravilhosa. Os números estão aí, né, Isa? Você, mais do que ninguém, vê que não é mimimi. A OIT fala sobre isso, a OMS fala sobre isso. Estamos gastando trilhões com problemas de saúde mental, fora multa e por aí vai. E a gente precisa olhar para isso. É uma conversa bem difícil que a gente precisa ter com as empresas. É uma virada de chave. Mas aí a pessoa fala assim, mas a multa varia só de 700 a 7 mil, eu vou correr o risco. Não é só a multa, né, que está em jogo. Não é só dinheiro que está em jogo. Não. A reputação da empresa, em primeiro lugar, né, cancelamento em rede social. Vamos supor que... vamos pegar a parte da fiscalização, que é da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Por onde que ela vai começar a fazer essas inspeções, né, essas visitas nas empresas? Isso é interessante para você que está aí no RH ou dono das empresas, isso é muito importante. Ela já sabe quais são as empresas que obtiveram afastamentos por doença, que caracteriza acidente de trabalho. Ela tem essa relação. O INSS tem essa lista. Então, ela vai categorizar quais são as empresas que mais estão tendo afastamento por doença mental. Aí ela vai primeiro. Depois ela vai também por denúncia. Não dá, são poucos. E assim, são profissionais de excelente... sabem tudo de norma. Assim, quando você vai assistir, vai fazer um curso com eles, você fica assim, uau. Só que eles são poucos. Quem? Os fiscais, os auditores do Ministério do Trabalho. Né? Do Ministério Público do Trabalho. São poucos, mas eles fazem um bom trabalho, apesar de serem poucos. Como é que a gente faz para essa conversa ser multiplicada? Porque o que nós estamos falando, como eu disse, eu vejo como oportunidade. Mas são conversas difíceis para a gente evitar uma vida difícil. Foi uma evolução termos riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos. Agora é um complemento. Exato. Desse mapeamento dos riscos. Eu preciso criar algum canal de denúncia? É obrigatório? O que é obrigatório na NR1? É obrigatório as empresas criarem, faz parte desse programa de gerenciamento dos riscos psicossociais, ter um canal aberto para o colaborador, o funcionário,
fazer uma denúncia sobre assédio ou qualquer outro tipo de violência. Isso está lá na NR1. As empresas que são obrigatórias a terem CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho e de Assédio, pode ser um filtro, pode apurar isso. Esse canal ele precisa ter a garantia de sigilo absoluto e aí cada empresa vai criar o seu. Algumas criam um comitê de ética, pegam lá alguém do jurídico, pegam alguém do RH, alguém de diversas áreas e compõem um próprio comitê. Que, assim, se você perguntar para mim, pode ser efetivo? Os funcionários vão ficar com medo de denunciar ou de falar, vai faltar segurança psicológica. Vejo outras empresas fazendo um caminho de uma consultoria externa, né? Uma empresa neutra para apurar verdadeiramente esses fatos. Mas isso é muito interessante para a empresa, Isa. Por que é mais interessante? É um ganha-ganha, né? O trabalhador e o empregador ganham. Por quê? Vai ter uma transparência entre as ações. Então, se houver uma vigilância, uma fiscalização do trabalho nesta empresa, o fiscal do trabalho vai perguntar o que é que você está fazendo aí de promoção de saúde mental para gerenciamento dos riscos psicossociais. Quais são as suas políticas, as suas normas internas sobre saúde mental? Onde é que está o canal de comunicação entre você e o trabalhador? E aí, RH, como é que está isso? Se você tem isso tudo estruturado, é coisa linda. A sua empresa ganha credibilidade. Agora, se você não tem nem isso para mostrar, tem mais de 1.700 itens auditáveis dentro das NRs. Aí ele começa a puxar. Você não tem isso? Então tá. Eu vou querer auditar a sua CIPA, eu quero saber se você tem uma resposta à emergência, se alguém desmaiar aqui, como é que você faz os primeiros socorros. Aí ele começa a puxar o fio. E as empresas precisam estar preparadas para isso. É importante observar, se observar apenas a NR1, já vai abrir um leque de informação assim, que ela, né, é a mãe das NRs. E ela manda para outras NRs. E não para só nela, também tem NBR. Se a empresa tiver certificação ISA, né? ISO, vai e por aí vai. Né? Então, é uma conversa muito interessante. Se a gente iniciou a nossa conversa você falando das oportunidades. Sim. Tá aí uma grande oportunidade das empresas se adequarem e ficarem muito bem na foto. Muito bem na foto. E, consequentemente, eu, enquanto trabalhador, vou querer trabalhar nessa empresa. Que ela pode ser, inclusive, né, uma empresa promotora da saúde mental e por aí vai. Tá. Quando você fala de faz parte das obrigações da nova NR1 ter um canal aberto. Eu, pela minha experiência, entendo que profissionais externos transmitem muito mais confiança para aquele indivíduo falar o que ele está sentindo. Sim. Dificilmente você vai falar o que você está sentindo com uma pessoa que pode te demitir. Exatamente. Tá? Então, eu investiria em pessoas de fora. É como se fosse um canal de ouvidoria? Um canal de ouvidoria próprio da empresa, né? Eu passei por uma situação, enquanto um tempo de CLT, que tive que... Foi um programa, né, de Great Place to Work da empresa e tal, e tinha que todo mundo preencher e tal. E a gente, né, no SESMIT, a gente se questionava, e aí, será que se a gente falar realmente a verdade, isso não vira contra a gente? Né? E como a gente circula todos os setores, é o burburinho que há dentro da empresa. Isso daí é para pegar a gente, cuidado com o que você responde aí, senão você pode ser até mandado embora. Sim. Então você não tem segurança psicológica para falar de fato a verdade e a maturidade dessas pessoas que estão por trás, né, que estão ali colhendo essas informações, o que elas vão fazer com essa informação? Então, se eu denunciar o meu chefe que eu estou sendo assediado para esse comitê, como eles vão tratar, como eles vão enxergar isso? Laílson, um sujeito doente, com atestado, assinado, né, com diagnóstico, ele tem medo de apresentar? Exatamente. Eu falei, você falou canal aberto, eu falei canal de ouvidoria. É um canal de denúncia? Canal de denúncia. Exatamente. É obrigatório? Obrigatório. O que mais que é obrigatório? Dentro da NR1, é obrigatório, além de ter esse canal de denúncias, pouca gente sabe, mas vamos supor, Isa, se você sofre você tem eu tô tentando achar a palavra, não queria falar surto, né? Mas você se desorganiza dentro da empresa porque uma crise. Tem uma crise, tá. Exatamente. Você tem uma crise e você começa a chorar.
da empresa, né? Culturalmente, quando as pessoas choram, principalmente se for mulher, isso é por experiência, vão rotular a mulher, né, de louca, ou mimizenta, ou disso, ou daquilo. Agora, se a gente pegar a NR1, ela vai te pedir como que você está preparado para dar resposta a essa emergência, porque é uma emergência, uma pessoa chorando na empresa. Não é normal, entende? Então, como que você vai realizar os primeiros socorros psicológicos? Também tem os primeiros socorros de acidente. Isso está dentro da NR1? Dentro da NR1. Tudo então, isso e mais um pouco. Isso é interessante. Como são oferecidos os primeiros socorros psicológicos e também sobre acidentes. Outra coisa bem legal que está na NR1 é como a empresa trata os seus acidentes do trabalho. Precisa realizar investigação também das doenças. Então, se você teve um burnout... Eu, da segurança do trabalho, vou pegar um empregador, tá? O empregador, que tem empregador que não tem técnico em segurança do trabalho. Mas é necessário realizar uma investigação sobre essa doença. Por que ela aconteceu? Quais foram as causas raízes para essa pessoa estar doente, né? E o que eu faço depois com esse trabalhador? Como que eu realoco ele? Como que eu reintegro ele na empresa? Porque não é só assim, o doente manda embora, como a gente vê a realidade de muitas, né? Enfim, então tudo isso é NR1, é lei e falta preparo técnico, talvez, de gestores de RH, talvez de donos das empresas para saberem quais são as obrigações legais que eles precisam cumprir para proteger tanto a integridade física, mental do trabalhador, quanto também se resguardar, né, da legislação para que a empresa não sofra processos trabalhistas e que a sua saúde financeira fique em dia, né? A reputação se mantenha. Exatamente. Bom, para mim, essas atualizações da NR1 são importantes para todos. Então, é um assunto de todos. Como que você resumiria essa atualização da NR1, Lailson? Fantástica. Assim, como eu te disse, eu vejo como... A gente está vibrando, mas tem muita gente que não está ainda vendo assim. Esse que é o problema, né? Porque se você observa os números de afastamento e, enfim, de dinheiro que a empresa está perdendo e só vê perda. Para mim, eu vejo agora um ganha-ganha, porque vamos cuidar dessa ferida que está aberta, tá todo mundo vendo, tá todo mundo falando sobre isso, vamos dar atenção para isso e, consequentemente, todo mundo vai ganhar, a empresa a produtividade da empresa vai aumentar, o índice de satisfação do trabalhador em estar naquele local vai melhorar, ele vai falar bem da empresa por onde ele passar, porque a empresa cuida dele realmente. Lailson, você trabalha como engenheiro de segurança do trabalho há quanto tempo? Pelo menos na área da segurança do trabalho eu estou mais de 16, 17 anos já. Qual foi a última atualização que mexeu tanto no ponteiro das empresas como essa? Como essa? Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Porque eu olhando aqui pelo retrovisor, eu posso imaginar quando foi obrigatório a medição, ou a identificação, reconhecimento dos riscos químicos. Sim. Quando iniciou lá a parte do PPRA, que é um antigo programa que ele saiu agora, foi substituído pelo PGR, foi um grande marco. Mas a gente tem um grande problema, isso aqui, observando junto com outros profissionais, fazendo uma análise bem crítica, documentos como o PGR, documentos como atualizações como essas podem facilmente cair no normalismo, sabe? Isso daqui faz aí tal, mostra lá para os auditores, deixa aí para o governo ver e tal, mas não tem essa preocupação genuína em trazer de fato o que a norma tá se propondo, entende? Se falando de outros países, a gente vem muita legislação de fora para cá, mas o Brasil assim é um país excelente para leis, principalmente leis voltadas à segurança e saúde no trabalho. Eu posso afirmar isso sem a menor, e temos profissionais qualificados para fazer, né? A grande questão é se a alta gestão, se a liderança quer fazer. Né? Isso também é um fator, porque às vezes o próprio gestor, diretor, CEO,
não está enxergando isso porque ele está num ritmo que ele também está doente e não sabe. Ele não sabe. E ele passa isso para toda empresa. Então coloca metas inalcançáveis e dobra essa meta e trabalha. A Amy Edmondson fala isso no livro dela, né? A organização Sem Medo sobre segurança psicológica. Que eles usam o medo para praticamente escravizar o trabalhador. O trabalhador ficar dependente ali com medo. Só que agora as pessoas estão recebendo mais informações. Né? E aí com a tecnologia e redes sociais você cruza os dados. Exatamente. Agora, para a gente caminhar aqui para o fim, eu tenho algum gabarito de perguntas para seguir, para começar? Por exemplo, tem algum gabarito que eu sigo? Por exemplo, tá aqui, olha, um roteirinho para você começar suas perguntas. O profissional que está nos assistindo começa por onde? Consulte um profissional da área da segurança do trabalho. Alguém que saiba da norma técnica. Tenha humildade para aprender. Aprenda a ouvir, a escutar. Vamos ler essa norma junto. E aí você vai conseguir entender a gravidade que é isso. Não só de ouvir falar, sabe? Isso daí é coisa da segurança do trabalho. Não, assuma essa responsabilidade para você também, porque vai fazer bem para você da alta gestão, da profissionais do RH, enfim. É importante lermos essa norma juntos, sabe? Item por item. Você vai se surpreender com o conteúdo dela. Tem muita coisa que as empresas não aplicam. Então, um conselho, aplicar o que diz a NR1. Lê. Deixa eu ler isso daqui, não entendi? Deixa eu perguntar lá, manda a pergunta lá, vou me colocar à disposição. Manda a pergunta lá para o Lailson, Com Cuidado, produz alguns conteúdos também. Como é que é? Qual é o canal? @Com Cuidado Líder. Com Cuidado Líder. Exatamente. Isso está no Instagram, no LinkedIn? Está no Instagram, tem no LinkedIn, também tem no YouTube, eu produzo conteúdos para ajudar os profissionais do RH e liderança a entender, a implantar e implementar essa norma, porque isso não é um problema da segurança do trabalho, isso não é uma atribuição da segurança do trabalho, isso é uma atribuição de todos nós. Sim. Eu, como profissional da área, eu posso chegar em você e dizer, como consultor, Isa, isso daqui quer dizer isso. Vamos enxergar ali no setor. Tá vendo aquele setor? Olha o risco químico. Tem ali? Tem. O que é um risco químico? Risco biológico? Está presente? Sim ou não? Como que eu fiz para chegar nesses resultados? Eu avaliei, eu entrevistei? Foi uma avaliação quantitativa? Foi qualitativa? Quais ações que vão gerar? Como que a gente pode compor essa comissão de ética que é obrigatória ter esse canal de denúncia nas empresas? É obrigatório, né? Como que a gente pode criar isso? Tudo isso a gente pode auxiliar e muito mais, né? Se a gente for abrir, a gente tem brigada de incêndio, que é uma equipe que a gente treina de todos os profissionais de todas as áreas que precisa ter. Os incêndios acontecem em qualquer lugar, podem acontecer. Tem os profissionais da CIPA que a gente treina. Então, seja um cipeiro também, eu sempre gosto de dar esse conselho, porque são 20 horas, né, dependendo da sua característica ali, uma carga horária bem legal sobre essa disciplina, que é a segurança e saúde no trabalho, que você vai ampliar esse repertório e vai aplicar na sua vida. Não é só no trabalho, aplica na vida. Isso é bem importante a gente ressaltar. Só mais um caso aqui para a gente ilustrar, quando você fala risco químico. Então, minha empresa lida com produtos químicos, então existe este risco químico. Eu, reconhecendo o risco, eu habilito, eu contribuo para essa pessoa com equipamentos de proteção física. Né? Em 2024, eu tive um insight e comecei a falar sobre os EPIs da saúde mental. Né? Ou seja, se a gente tem equipamentos para os riscos físicos, eu preciso também de equipamentos, de recursos para a saúde mental. No início, todo mundo achava que eu estava meio assim, isso é utopia, isso não tem nada a ver. Ao mesmo tempo em que até hoje eu ouço pessoas dizendo assim, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Não importa, tá? O importa é que agora você considere que assim como existe risco químico, físico, biológico, ergonômico, e aí você ajusta a cadeira, olha, você ajusta a cadeira. Então, se você ajusta a cadeira para trabalhar, está na hora então da gente ajustar as nossas ideias para que esse ambiente seja saudável. Perfeito. Agora, eu quero ver como vai ser na prática, porque a empresa ela tem que estar muito comprometida mesmo com aquilo que ela está colocando lá nos quadrinhos de missão e valor, exatamente, para ter um mapa,
de quais são os riscos psicossociais. Perfeito. O que a gente não falou que precisa falar, Lailson? Deixa eu pegar esse gancho dos riscos químicos que você colocou, que é maravilhoso. Toda vez que a gente vai fazer uma avaliação de riscos ambientais no ambiente de trabalho, a gente faz essa avaliação, né? Seja ela qualitativa ou quantitativa, como eu venho dizendo, e o EPI não é a primeira ação que a gente vai implantar, ele acaba sendo a última ação. Fora do EPI, vamos sentar aqui, vamos rever os nossos processos para ver o que a gente consegue. Será que a gente consegue tirar esse produto químico que é nocivo à saúde do processo? Então a gente tira, é possível substituir por um menos agressivo à saúde? Então são medidas de engenharia primeiro que a gente conversa, vai lá no processo, e entra com o EPC, equipamento de proteção coletiva, né? De repente uma cabine de exaustão, que esse agente nocivo ele vai ser jogado, vai passar por um filtro e vai ser dispensado na atmosfera sem causar dano ao meio ambiente. Por último, eu forneço o EPI. E assim como eu tenho esses produtos químicos podem ser tóxicos para a nossa saúde, existem pessoas e líderes tóxicos. Sabe aquela pessoa que só de você, aquele seu chefe, que não é nem líder, é chefe, só de você ouvir falar o nome, a química do seu corpo já altera, já sobe um mal-estar e sobe a tua pressão. Se você pega o reloginho, o teu batimento cardíaco é praticamente o mesmo princípio. Aí a gente começa a mapear os riscos psicossociais, entende? São pessoas nocivas à saúde. A empresa ela precisa identificar essas pessoas, ter conversas difíceis com essas pessoas que causam danos à saúde de outras pessoas. E assim, é um papo bem reto e bem difícil mesmo. Olha só, você como líder, você está afetando a saúde dos seus trabalhadores. Nossa. O que a gente pode melhorar? Vamos melhorar junto? Né? Você capacita, treina. Aí vai entrar o letramento. Exatamente, entra o letramento sobre saúde mental, sobre bem-estar, sobre produtividade sustentável. Capacita essa pessoa porque ela está afetando a saúde das outras. Aí começa, entende? Trabalhou isso. E o legal de tudo isso é que você pode, nesse programa, por exemplo, a Com Cuidado já está oferecendo isso já, Isa. Esse programa de gerenciamento de risco psicossocial. Perfeito. Você capacita, então tem as medidas de ação, o que você pode treinar, porque um líder desse nunca ouviu falar de saúde e bem-estar, acha que saúde mental é mimimi. Nossa, quando eu escuto os líderes falando isso, até dói, Isa, de verdade, sabe? Passa a fita, né? passa. Vamos focar em quem já está falando a nossa língua. Não é? E essa pessoa, se ela não entender isso, ela não serve para estar na sua empresa, infelizmente. Melhor você trocar essa peça, sabe? Chamar de peça, perdão, né? Mas troca esse profissional porque ele está afetando a saúde de, sei lá, centenas de funcionários que estão abaixo ali deles, PGRP, né? Programa de Gerenciamento de Risco Psicossocial. Perfeito, isso. Tá. Gostei muito do exemplo que você trouxe da questão química, porque aí se existe então risco químico, o que dá pra gente substituir? Não tem como substituir, então máscara, Exato. luva, capacete e tudo mais. E aí quando eu tiver os riscos psicossociais, cheguei na origem, então de repente do assédio ou da falta, né, de jeito, porque tem gente que está na liderança, porque teve resultados técnicos, mas não tem nenhuma habilidade para lidar com pessoas. Nossa, o que mais tem? O que eu ouvi de líder falando que não gosta de gente. Como é que você é líder e não gosta de gente? Outro dia eu vi um chefe de hospital falando isso. Falando isso? Não gosta de gente. Lidar com as pessoas está um problema. Meu Deus, não fala isso. Não posso falar o nome do hospital, só eu não vou mais lá. Bom, o Lailson, me diga uma coisa. Tem mais... nós ainda vamos falar disso por muitas vezes aqui no Interioriza ou em outros eventos fora, mas tem algo mais que a gente precisa reforçar para encerrar? Pra gente fechar um pensamento, né? Acredite que tem muita gente adoecendo, realmente é verdade o que está acontecendo, dê atenção para isso e a lei está aí para nos ajudar, né? Não para punir. Quando você pensa que a lei vai te punir, você acaba fazendo as coisas de qualquer jeito. Olhe para o ser humano, olhe para o seu funcionário como um ser humano, que atrás de um ser humano existem os familiares, né? Sempre quando eu ia entrevistar, entrevistei muitos
trabalhadores por vítimas de acidente de trabalho, eles já chegam na gente com medo de ser mandado embora. Então vamos garantir a segurança psicológica dos funcionários, que depois que eu descobri, assim, é maravilhoso falar sobre isso, né? Para que as pessoas se sintam bem, consequentemente elas vão informar melhor, elas vão se doar mais e todo mundo vai ganhar. Eu acredito muito nesse ganha-ganha e que a gente consiga ter locais de trabalhos saudáveis e que sejam exemplos para outros locais, né? Que inspirem outros lugares a serem também locais saudáveis. Acho que é importante a gente falar Excelente. sobre isso. A lei é para ajudar, não é para punir. Se você chegou até aqui no nosso episódio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Se você trabalha em algum lugar que você já está percebendo essa movimentação, escreva para a gente aqui nos comentários, na minha rede ou na própria rede do Laílson. É muito importante a gente saber o que está acontecendo nas empresas para usar como exemplo. Exato. Né? Mostrar os bons exemplos, né, Isa? Acho que toda vez que eu chego numa empresa pela primeira vez e aí a gente começa a desenrolar o fio dos problemas, e aí eu vou trazendo, então, mas na empresa X foi feito isso, na empresa, né? As pessoas falam, nossa, é possível, sim, tem saída. Então, compartilhe esse episódio com quem você quer bem, porque se fez sentido para você, né, porque esse assunto é importante para todos nós, muito provavelmente ele pode ajudar mais pessoas que você conhece. Né? Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Exatamente. Então, deve ter chegado agora para muitas pessoas. Os seus comentários aqui também no YouTube e onde você estiver nos acompanhando vai ser importante para a gente continuar com esse assunto nos próximos meses, falando então das novas atualizações da NR1. Laílson, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, um beijo Isa. para a Irene. Pode deixar. Obrigada por todo o apoio que vocês têm me dado com os EPIs da saúde mental. É muito bom, né, quando a gente vai encontrando pessoas e aumentando o coro. Com certeza. Sozinho a gente não avança. Exato. Mas juntos aí nós vamos. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Até o próximo Interioriza.